Iniciando aqui a terceira parte do nosso mini treinamento diário, no fomento do empreendedorismo geotécnico, que é a questão verdadeira. Nessa terceira parte, o mini treinamento é focado no estudo e experiência da vida espiritual. E aí eu destaquei como orar. Eu falo como orar porque até anos atrás eu tinha oração como uma repetição de alguma coisa. Na religião que os meus pais me orientaram, ela falava que era repetir lá um certo texto, que seja o Pai Nosso. Mas não é. Oração é um relacionamento. A Bíblia quer, da forma que é colocado a oração, Jesus Cristo orava. Na verdade, Jesus Cristo falava com o Espírito Santo do Pai dele, para saber o que o Espírito Santo ou o que o Pai dele queria que ele fizesse. Obediência. Lá no Éden, Deus vinha para dizer para Adão e Eva o que era para fazer, antes deles desobedecer. Então, eles tinham um relacionamento com Deus, veja, relacionamento, aquilo era oração. E eles deviam de trabalhar para cuidar do jardim, mas segundo a orientação de Deus. E Deus falou para eles, para comerem da árvore da vida. Mas eles foram comer da árvore, Deus falou, não coma da árvore do bem e do mal. E pelo meu entendimento, se ele comesse primeiro a árvore da vida, para depois comer da árvore do bem e do mal, aí tudo bem, porque a árvore da vida representa Cristo. Como orar? Orar é um relacionamento com o Espírito Santo. Bom, senhores, eu não quero dar uma aqui de pastor, preletor ou padre. Meu intuito aqui é dar uma introdução para trazer os nossos queridos preletores com assuntos que merecem toda atenção. E aqui é a pessoa e obra do Espírito Santo, vídeo do Luiz Fontes, do canal YouTube Celebrando Deus, que está na playlist D de Dynami 7, 8. Né? Então vai lá que tem mais de uma dezena de vídeos focados no Espírito Santo. E sem Espírito Santo você não é filho de Deus. O Espírito Santo habita no nosso coração. Então eu tenho usado aqui nos mini treinamentos, refletindo esse subtema, refletindo a obra do Espírito Santo em nossos dias. Tá bom? Vamos ouvir, vamos continuar. O quanto da tua vida natural impede o fluir dele, comunhão com ele. Então, se você nasceu de novo, você precisa saber que a habitação do Espírito é uma bênção subsequente à conversão, à regeneração. Ele está dentro de nós. Quando Jesus disse assim para os discípulos: vós o conheceis. Olha que coisa linda. Vós o conheceis. Observe aqui. Porque ele habita convosco e estará em vós. Você precisa orar para que os seus olhos se abram e você perceba o quanto da tua vida natural está sufocando a obra do Espírito. O quanto da tua vida natural impede o fluir dele, comunhão com ele. Então, se você nasceu de novo, você precisa saber que a habitação do Espírito é uma bênção subsequente à conversão, à regeneração. Ele está dentro de nós. Quando Jesus disse assim para os discípulos: vós o conheceis. Olha que coisa linda. Vós o conheceis. Observe aqui. Porque ele habita convosco e estará em vós. Conheceis, habita convosco, estará em vós. Veja o quanto isso é interessante. Porque depois, em Atos dos Apóstolos, os discípulos entenderam isso. Que eles conheciam o Espírito Santo. Aonde que eles conheceram o Espírito Santo? Na vida e no ministério de Jesus. Como o Senhor nos falou ontem, tudo que foi ministrado em Cristo e por meio de Cristo era a obra do Espírito Santo nele.
Aonde estava o Espírito Santo naqueles 3 anos e 6 meses do ministério de Cristo? Ele estava em Cristo. Cristo era a habitação do Espírito na terra. Na hora, eles não conheceram. Mas depois eles perceberam que eles já conheciam que aquele Espírito que estava em Jesus era o Espírito que estava nele. E que o Espírito neles viria no Pentecoste para dar continuidade à obra de Cristo. E que eles, a igreja primitiva, não era uma obra do Espírito divorciada, desassociada, desintegrada da obra de Cristo. Não. A igreja era a continuidade da obra de Cristo. E quem poderia fazer essa continuidade? O próprio Espírito que estava em Cristo agora estaria neles. E nós Entende, agora. irmãos? Então vós o conheceis, porque ele habita convosco. O Espírito Santo habitou com eles, habitava com eles, porque o Espírito Santo estava em Cristo. Então, o conhecimento e a habitação do Espírito estava em Cristo. Mas eles não entenderam. Por isso que Jesus vai dizer em João 14, enfatizar isso em João 16, naquele dia. Porque quando o Espírito Santo veio, eles perceberam que ele veio fazer neles uma obra tão grande quanto foi a obra da redenção realizada por Cristo. E que agora o Espírito que habitava em Cristo é o Espírito que habitava neles. E eles poderiam seguir nas mesmas obras de Cristo. E foi isso que aconteceu. O Espírito Santo veio e habitou. Irmãos, preste atenção em algo que eu vou te dizer. A obra de Deus, ela pode ser resumida em 3 partes. E nós não podemos tirar o Espírito Santo dessa obra. A primeira obra de Deus é a obra da criação. Quando você estuda a obra da criação, você vai ver que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então você vai ver tudo isso. E o Espírito de Deus pairava. Sabe o que significa essa palavra pairava no hebraico? Dá a ideia como uma galinha que está chocando os seus ovos. O Espírito Santo estava ali, na obra da criação, como uma galinha chocando os seus ovos. Então você vê que o Espírito Santo está na criação. Aí você entende, essa é a obra da criação. Então Deus criou todas as coisas. Deus estabeleceu o universo. Criou todas as leis do universo. Criou todas as leis que governam o tempo, a matéria, toda a biologia. Tudo foi criado pela palavra do seu poder. Então nós temos a criação. Agora, a segunda obra de Deus é a obra da cruz. Essa obra é tão importante sobre todos os aspectos. Porque se não houvesse aquela cruz, toda a criação se desintegraria. A vida perderia o sentido. E o caos tomaria toda a criação de Deus. O homem, criado à imagem e à semelhança de Deus, permita-me colocar da seguinte forma, como a coroa daquela criação de Deus. O homem que foi criado, diferentemente de tudo, à imagem e à semelhança de Deus. O homem que foi criado para expressar Deus. Este homem, ele estaria completamente desintegrado, perdido e condenado. E ele seria a maior perversão na criação. Mas graças a Deus veio a cruz. Quando a cruz veio, ela coloca tudo em ordem. Agora nós podemos dizer a criação, o homem, tudo foi colocado sobre esse poder integrador que é a cruz de Cristo. Mas a cruz não poderia fazer tudo sozinho. Eu coloco isso com extremo cuidado. Porque ainda precisava de um outro ato. Interessante, né? A cruz não podia fazer tudo sozinho. Que na verdade há 2 momentos. Há um momento que o ser humano escolhe Cristo, escolhe morrer com Cristo, ressuscitar com Cristo, é a cruz, é a graça. Mas nesse momento, onde eu recebo o Espírito Santo, onde há um novo nascimento,
É o começo de uma nova vida. Novo nascimento, uma nova vida. Passa a ter uma vida espiritual. E a partir desse momento eu começo a ter uma experiência espiritual. Eu sou um novo homem, né? Em Cristo. Eu faço parte do corpo de Cristo, da noiva de Cristo, da igreja de Cristo, espiritualmente. E aí começa um processo de metanoia, de metamorfose, de transformação da mente. Na mente de Cristo, no caráter de Cristo, na conduta de Cristo. É isso. Vem conosco. Vamos estudar junto. Vamos treinar a vida espiritual juntos. E hoje à noite, às 19 horas, nós temos a live e o dia todo aí para trabalharmos juntos. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.